Sejam bem-vindos em mais um episódio da Te Vejo na JMJ TV. E hoje estamos aqui com a Thalita Tamara. Ela é empreendedora, produtora de noivas. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, Jackson. É um prazer estar aqui contando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre minha carreira, minha história, como que funciona aí o meu dia a dia. Thalita, como é que surgiu o Thalita Tamara? Na verdade, foi algo assim, realmente a gente não teve aquela pretensão, vamos colocar o meu nome, não tinha nome. Então, Thalita Tamara. E aí ficou por um bom tempo, né? Aí depois a gente colocou estúdio Thalita Tamara, realmente, porque já era como as clientes conheciam, né? Chamava de estúdio, na época outros ateliê, o espaço da Thalita Tamara. Então a gente colocou estúdio Thalita Tamara na época. E aí ficou por um bom tempo. E nessa época você já era noiva, casada? Na época que o estúdio mesmo consolidou, já era casada. Mas quando a gente realmente começou, não. A gente começou, eu namorava, né? Já trabalhava na área. Desde que eu comecei no primeiro salão que eu atendia, eu já namorava. Quando eu saí de lá, comecei a atender a domicílio, de porta em porta, né? Namorava também. Minha sogra emprestava o carro, né? Quando eu consegui tirar a carteira para mim fazer os atendimentos. E por aí foi. Até eu consegui alugar um lugar pequeno, fiz uma parceria com a esteticista e eu atendi lá por um ano. Aí, nesse um ano, o espaço estava muito pequeno, porque eu fazia muito trabalhos de salão também, como mechas. Nessa época, o lavatório ficava dentro do banheiro, porque literalmente não tinha espaço. Então, o único lugar que o lavatório ficava era dentro do banheiro, e aí eu já comecei a atender noivas. Então, assim, não tinha espaço para trocar uma noiva, para fazer umas fotos ou coisa do tipo. E aí, a gente mudou para perto do Bretas, na Rua 92. Lá foram 3 salas. E aí eu até chamei uma parceira na época, uma amiga, para ir comigo, né, a Camila. Ela já fazia unha e eu falei, vamos. Aí a gente dividiu o aluguel lá, dividiu as despesas e a gente ficou lá 6 meses. Nesses 6 meses, lá era bem bonitinho, organizado, 3 salas, só que faltava muita água. E toda a encanação ali do ponto era da rua. A única água que vinha da caixa era do vaso sanitário. Então, se faltava água, não tinha água no lavatório ali mesmo para fazer os serviços. E isso foi um dos motivos que me fez sair de lá. Então, foram 6 meses que eu fiquei lá e saí aonde que eu fui para Avenida José Fabrício Gomes, em cima do Souza Grill. E ali eu fiquei uns 2 anos e meio, que foi onde a gente se conheceu lá no casamento da Amanda. Mas, Thalita, isso foi um sonho de criança? Na verdade, eu sempre gostei da área da beleza, mas eu acho que o sonho de criança era empreender mesmo. Eu sempre fui aquela criança extremamente sonhadora. Como eu vim de uma família bem simples, né, uma situação financeira bem baixa, então a gente vivia com o básico do básico do básico, né? Minha mãe trabalhava, ganhava um salário mínimo para sustentar eu e meu irmão, e aí eu costumava dizer que com 25 anos eu seria rica. O que é rica para mim naquela época? Era realmente uma pessoa que tinha um carro, uma condição de viajar. Isso para mim era muita riqueza na época. E eu idealizava isso como criança. Quando eu ia brincar, eu gostava de brincar, imaginar eu apresentando as coisas, ou eu sendo dona de uma coisa, ou eu fazendo alguma coisa. E a área da beleza sempre me chamou a atenção, sempre fui muito vaidosa. E então, assim, quando eu cheguei aos 25 anos, eu realmente parei e fiz essa reflexão. Muitas vezes eu brinquei, né? Quando eu era criança, idealizei isso aqui e hoje eu vivo isso. Então, eu acho que para mim, assim, essa questão da gente idealizar desde pequena a vida que a gente quer ter, é o que faz a gente ter força e garra para chegar onde a gente está, né? É impressionante mesmo, né? A mudança de vida que você teve, né? Sim. E quando você abriu a primeira porta, quando você aquele ambiente que você entrou assim, qual que foi aquele sentimento? Olha, o sentimento, eu lembro quando a gente fez a parceria mesmo com a estética, porque eu atendia a domicílio aí na minha casa. Na minha casa não tinha um ponto específico, um lugar específico, então ficava muito ali. Eu sinto que eu tirava a liberdade, né, da minha mãe ali, final de semana, as pessoas dentro de casa. E a sensação que eu tive foi, cara, que sonho, agora eu tenho um cantinho só pra mim, eu posso atender aqui. E aquilo ali era o máximo, tipo assim, gente, morreria ali fazendo aquilo.
Só que realmente quando a gente vai crescendo, você vai idealizando lugar melhor, espaço e tal. Mas eu acho que para mim a melhor sensação que eu tive de impacto assim foi quando realmente eu saí da minha casa e separei, né, o meu local de trabalho do meu local de descanso. Geralmente, nessa época você já namorava? Já namorava. E qual que era a ideia do Jean nessa época? Ele jogava bola, né, então, tipo assim, a Thalita trabalha, eu jogo bola, né, na época também ele já fazia Senai, então assim, ele tinha aquilo como um emprego, né, a gente não chegava muito a ficar conversando sobre isso não, porque eu acho que não era do interesse dele, a gente também era muito novo, né, 16 anos quando a gente começou, 15 anos quando a gente começou a namorar, nessa época eu tinha 17, quando eu deixa eu ver, 17 para 18 anos, Então, a gente ainda não tinha essa perspectiva. Quando eu realmente comecei vamos dizer assim, ter mais demanda, que eu fazia muitas mechas, quando eu chamei ele para me ajudar, que na época ele estava desempregado, foi aí que ele teve a dimensão do que era, né? Como que era aquele trabalho, o que era aquele trabalho e o quanto que ele me fazia bem, poderia fazer bem para nossa família futuramente. Acabou realizando seu sonho, né, Thalita? Porque Sim. Não é fácil, né? Quem é empreendedor aqui hoje no Vale do Aço, realmente a gente não tem aquela facilidade de mercado, né? Sim. E foi uma vitória para você, né? Nossa, demais. Um dado que eu acho muito triste, né? A gente falando aí de empreendedorismo, que a média do Brasil, isso em geral, né? Você falando que é difícil aqui, mas acho que é difícil em todo lugar. As empresas, elas fecham a porta com 3 anos. Essa é uma média, acho que 50% das empresas que abrem, né, MEI, fecham com 3 anos. E o que eu pude observar, todo processo ele é difícil, sabe? Não tem como as coisas começarem já dando muito certo. Você vai ter uma trajetória. Mas o que faz o empreendedorismo mesmo é a sua mente. Entendeu? Isso. É a força mental que você vai ter, principalmente você já entrar sabendo que você vai enfrentar dificuldades. Eu enfrentei muita dificuldade no início, né? Eu lembro quando eu comecei a atender minhas primeiras clientes de produção, eu atendi, elas falavam comigo que, eu vim porque eu não achei vaga com fulano. Gente, eu achava o máximo. Falei, cara, agora eu tenho a oportunidade de apresentar meu trabalho para ela. Ela vai ser minha cliente daqui para frente. Sim. Então, eu sempre olhava tudo com bastante otimismo. E a mente da gente tem a capacidade de levar a gente aonde a gente quer. Porque tudo começa num pensamento. Por isso que eu sou uma pessoa extremamente positiva. Passo isso para todo mundo, essa positividade, que pensamentos viram ações. Ações podem virar hábitos, e hábitos leva realmente ao seu futuro, né? Então, você tem um pensamento positivo, que é o que eu tive desde o início, vai dar certo? Acontecia tudo errado, mas eu falava, vai dar certo. E aí, eu tive o Jean, que quando ele começou a me ajudar realmente aí no percurso de tudo, que a gente foi para José Fabrício Gomes, porque estava faltando água, foi naquele desespero, meu Deus, eu tenho que achar outro lugar. E é muito difícil você achar um local para alugar. Eu precisava de uma casa que tivesse salas por causa das noivas e tal. Aí ele já tinha esse lado, meu Deus, vai dar tudo errado. E eu não, vai dar tudo certo. A gente era o oposto. Extremamente o oposto. Hoje eu falo que ele melhorou muito nessa questão, porque ele era extremamente negativo, assim. É uma coisa que era dele, sabe? De achar que não dava certo, que não é capaz e tal. E eu falava, não. Eu já era o extremamente assim, não, vai dar certo, a gente é capaz, vai, vamos e tal. Sonhadora demais, mas isso tem um lado bom, né? Eu vou, ele dá uma puxada aqui. Então, acho que é por isso que hoje a gente trabalha junto, né? Porque eu não seria nada sem ele. E dá tão certo. Porque quando eu vou demais, ele, calma aí, vamos organizar aqui, né? Não tô falando que vai dar errado. Ele já fala isso hoje. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então, assim, ele foi fundamental para o meu crescimento. E igual eu falei em relação ao empreendedorismo, eu sempre tive essa mente de chegar lá, de viver realmente, visualizar no meu futuro realmente o que eu queria viver, sabe? O interessante é que, analisando mais um lado bíblico, né? Você é uma pessoa destravada. Ah, sim. O Espírito Santo tá dentro de você e falou assim, faz e você, tô dentro. Tô dentro. Impressionante, né? Sim. Às vezes a pessoa tem um bloqueio na vida que tem esse medo. Não vai dar certo. Às vezes nem tentou ainda. Eu tenho uma característica que hoje eu entendo ela, né? Quando a gente
vai ficando mais velha, a gente vai entendendo, assim, a nossa personalidade. Eu falo que a gente conhece todo mundo. É a última pessoa que a gente conhece é a si mesmo. É isso mesmo. Né? Eu acho que a gente tem essa visão depois dos 25 anos, a gente é muito mais seguro de si. Então, hoje eu sei que eu sou uma pessoa extremamente resiliente. E a resiliência, ela tá comigo desde a infância. Falasse assim, você não vai fazer, você não vai conseguir, eu parava, vou conseguir, só pra me te mostrar que eu vou conseguir. Então, assim, eu lembro que a minha mãe, ela até, certas vezes ela falava algumas coisas, não pra me machucar ou coisa do tipo, mas assim, pra evitar que eu criasse uma expectativa muito grande e me frustrasse, né, devido à situação financeira, à realidade que a gente vivia, como eu era muito sonhadora. Então, às vezes ela me falava assim, não, isso é coisa de rico, tá ali, pelo amor de Deus, isso não é coisa de pobre, e aí eu ficava, não, eu vou mostrar que isso não é coisa de rico, não, eu consigo. Então, assim, eu sempre, essa questão de falar que não vai dar certo, ela me desafia a fazer dar certo, sabe? E eu sempre procurei correr atrás disso mesmo. O interessante é que a prima da Josi, ela tem ela dá uma aula sobre ativados para ativar. Já ouviu falar? Não, gente. É isso aí. Você, tipo assim, tá naquele momento ativadaça, né? Uhum. Aquelas pessoas que estão do seu lado, que estão precisando de uma ativação, às vezes vão ouvir isso daí, falam assim, não, eu vou conseguir também. Sim. Porque ativada para ativar alguém. Sim. Então, por isso que se a gente olha assim, a gente tem que ser aquela pessoa, igual você tá falando, se a gente tiver tudo pensando mal, não vai dar certo, não vai dar aquilo, a gente nunca vai tentar. Nunca vai tentar. Um exemplo bem claro é o podcast aqui, ué. Imagina se eu fosse parar... Isso aqui parar... já foi um sonho, né? Imagina se eu fosse parar e falar assim, não vai dar certo por causa disso, disso, daquilo. O que a gente tem em mãos, né? O que você tinha em mãos na época? Eu só tenho isso aqui, então vou fazer. E você fez, olha onde você chegou hoje. É aquela frase, melhor feito do que bem feito. Exatamente. Se você for esperar a perfeição, você não vai fazer nunca, você não vai sair do lugar. E você sempre vai achar desculpa, é culpa de alguém, é culpa da situação, é culpa do tempo, é culpa do ano, é culpa disso, é culpa daquilo. Mas na verdade a culpa é sua. Exatamente. Entendeu? É você que faz acontecer, as pessoas não vão fazer acontecer pra você, né? Tem coisa que só a gente consegue fazer. E ninguém, por mais que as pessoas te dão força, fala, te incentiva, se você não abrir a sua mente, principalmente seu coração, e aceitar os projetos, primeiramente de Deus na sua vida, porque eu falo assim, Deus é muito educado. Exatamente. Deus é extremamente educado. Ele não vai chegar, as pessoas às vezes acreditam que Deus vai chegar e mudar tudo para fazer aquilo acontecer. Não. Deus vai te dar todas as possibilidades para que aquilo aconteça. Mas quem vai escolher, que aí é onde entra o livre-arbítrio, quem vai escolher a fazer ou não é você. Exatamente. Mas Deus te deu a possibilidade. Então, mimimi não dá certo. É por isso que a gente sempre fala, né? Quando a gente começa a viver o reino de Deus, tudo já é seu. Ele já te deu. Sim. Falta você acreditar e acessar. Acessar, exatamente. É esse pensamento aí. Então, eu creio que vai dar certo e vou. E vou. Tem nada, eu não tenho, tipo assim, dinheiro, não tenho isso, daquilo, mas eu vou. Lembrando que as críticas vão vir, né? Isso. O que faz a gente crescer? São as críticas. Elogio te estagna, entendeu? Te faz ficar estagnado. Nossa, eu sou muito bom. Não. É a crítica que vai te mostrar um outro lado que você pode melhorar e aonde você pode chegar. E o mais interessante disso tudo é que eu estava até brincando com você mais cedo. Se for olhar para o outro lado bíblico, Tomé, só creio se vê, né? Hoje a Thalita, ela tem um braço direito forte, que é o marido Jean. Sim. Se não fosse o Jean, não teria tanto a Thalita, né? Os dois uniram a força e fizeram o que é hoje, né? Sim. E o Jean, aonde que ele entrou nessa barca sua aí agora? Vamos. Como eu te falei, quando ele começou, tô desempregado, vou te ajudar. Quando eu achar um emprego, eu vou sair. E aí, quando a gente foi pra Rua 92, que aí eu lembro na época, eu usava um caderno para fazer a agenda. Aí ele foi lá, montou uma agenda bonitinha, mandou imprimir e tal, e realmente, né, se apoderou do que ele tava ali para fazer. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, né? A gente já tava mexendo nas coisas para casar, foi em 2016, né? A gente ia casar em janeiro de 2017, e aí a gente chegou à conclusão que o valor que eu vou pagar a uma pessoa para fazer o que você faz é o valor que você vai receber em outro lugar. E se você estiver aqui, vai ser muito melhor, né? E é uma conclusão que ele chegou também. Então, quando a gente chegou a essa conclusão, a gente falou, não, vamos
vamos fazer dar certo, vamos com tudo que a gente tiver. E aí foi quando a gente casou, logo depois a gente já fez a mudança, né? Mudou da Rua 92 para em cima do Souza Grill. E ali a gente já começou a ver as coisas como empresa mesmo. Mas assim, em 2016 eu atendi 17 noivas. Em 2018... eu atendi mais de 100 noivas naquele ano. Que isso. Então, nosso crescimento ele foi muito grande quando a gente realmente focou, sabe? Ele fazia toda a parte de contrato, e aí a gente começou, não, vamos documentar isso. Eu já tinha atendido noiva antes, mas não de uma forma tão séria. Vamos fazer o contrato direitinho, vamos criar um pacote, vamos separar os produtos e vamos agora vender experiência, né? Porque o meu profissional, em relação às expectativas que a noiva cria, eu vou atender. Mas além disso, ela precisa de um pouco mais. Ela precisa de um local para ela tirar foto, ela precisa de um hobby, ela precisa de um lanche, ela precisa de outras coisas. E ela principalmente precisa de um documento que assegure ela de tudo isso. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum com noiva, né? O contrato, ele tá ali para nos resguardar, tanto ela quanto a gente, mas nunca precisou, assim, usar ele para nada, sempre foi muito bem explicado. E essa parte foi o Jean que fez, né? Quando a noiva chegava, ele lia o contrato junto com a noiva, explicava. E a parte que ele mais focava em explicar era o que poderia dar errado. Porque o que vai dar certo, a pessoa já tá ali sabendo que vai dar certo. Ele falava, olha, pode acontecer isso. Se acontecer isso, ele explicava cada cláusula, né? Tipo assim, de atraso, o que aconteceria, por que tinha aquela cláusula, por que aquilo era necessário. Então, foi a época que a gente realmente começou a crescer. Participei da minha primeira feira de noiva, né, que foi a Mais VIP. Era um sonho participar da Mais VIP. Eu achava aquilo o máximo e aí eu fui pra Mais VIP, gente. Meu Deus do céu. E eu lembro que antes de eu participar, os anos anteriores, eu olhava e falava assim, gente, um dia eu quero participar. Hoje não tá nas minhas condições, porque era muito caro pra mim na época, mas um dia eu vou participar. Quando chegou a hora, gente, a gente ficou assim, extremamente feliz, eu e o Jean, eufóricos assim, animados. A gente fez um vídeo na época, fez editorial e tudo mais, para apresentar o nosso trabalho, e foi muito bom. Depois da feira, assim, muita gente viu o nosso trabalho de perto, porque você vê de perto, é diferente de você ver foto, né? Isso. Então, assim, graças a Deus as pessoas pôde ver ali de perto o nosso trabalho. Depois veio a noite de desconto. Na noite de desconto, no nosso primeiro ano, a gente fechou, se eu não me engano, 8 ou 9 contratos. No segundo ano, a gente fechou 15 ou quase 20 contratos. Então, assim, foi exponencialmente, assim, o crescimento. As pessoas ficavam meio assim, na noite de desconto, a primeira vez, quem é? Thalita? Nunca ouvi falar. Onde você atende? Eram as perguntas que eu ouvia. Eu falava, nossa, passava o Instagram, né? Eu atendo em tal lugar, depois você vai lá. Mas o maior... Vou falar assim, o nosso objetivo ali era realmente fazer com que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, sabe? Não realmente ali fechar, mas veja o nosso trabalho, vai conhecer, vai lá, vamos conversar. Por mais que era um lugar bem simples na época, mas o que a gente queria que a pessoa realmente tivesse aquele aconchego, sentisse um pouquinho do que era estar ali com a gente, sabe? Conhecer de perto a nossa estrutura, o nosso trabalho, a nossa equipe, né? Que a equipe também foi algo que Deus colocou na nossa vida, não era pretensão. E o Jean nunca quis, na verdade, né? Ele sempre foi contra. O mais interessante disso tudo é em menos de 10 anos aí. Sim, o estúdio faz esse ano 7 anos. Você não decolou, não, você explodiu. Foi muito rápido. Para realmente chegar ao seu nível em menos de 10 anos, aqui é bênção demais, né? É muita bênção. É a promessa de Deus, né? É a promessa, né? Aquele que se acessou. Quando a gente foi mudar da José Fabrício Gomes para Vila Celeste, as pessoas acham assim que foi tudo muito bem elaborado, porque foi realmente uma grande mudança. Aquela ali foi a nossa maior mudança. E as pessoas acharam que aquilo ali tinha sido programado. E não, foi o aperto, sabe? O aperto do empreendedor. Eu falo isso, gente, empreender é ser desafiado todos os dias. A gente tinha acabado de fazer uma reforma onde a gente estava, porque era um apartamento e nos fundos tinha 2 kitnets. A gente alugou uma kitnet para fazer salas de noiva, mais sala que a gente precisava. E aí a dona da kitnet precisou de usar ela. Falou, olha, eu vou precisar, e eu tinha 1 mês para desocupar. E eu lembro que eu tinha feito um atendimento, chegou na hora do almoço, a gente tava com a cara meio assim, aí ele falou assim, nossa, eu tenho algo para falar. E eu já falei, ih, vem bomba. Ele, olha, nós vamos precisar mudar, ela vai precisar da kitnet.
E naquela hora, Jackson, parece que tinha jogado um balde de água fria em mim. Eu falei, poxa, como assim? A gente tinha acabado de reformar, sério. A gente tinha pintado, colocado bocerri, instalado o piso, tudo assim. A gente tinha feito um investimento alto, trocado os espelhos e tal. E aí eu falei, pronto, a gente gastou todo o nosso dinheiro agora na reforma e agora? Aí eu lembro que eu pensei assim, eu fiquei desesperada, pensei, meu Deus, eu cheguei até aqui para voltar, para andar para trás? E aí eu fiquei assim, angustiada com aquilo, desesperada, onde a gente vai achar outro local. E aí a gente foi na igreja. E quando eu fui na igreja, Deus mandou uma palavra exatamente do jeito que eu tinha falado. Eu não te trouxe até aqui para você andar para trás. Aquilo ali foi a confirmação de tudo que eu precisava. Eu voltei tranquila. A partir daquele momento, aqui não tinha mais noite de sono perdida, nem nada. Falei, não. Depois de uma dessa, não tem como eu ficar desesperada. E aí Deus foi realmente guiando e preparando as coisas. Quando eu fui ver o ponto no Vila Celeste, a gente abriu, eu abri e fechei. Falei, cara, é muito grande. Eu não tenho condições de estar aqui. E nem entrei para ver. A gente queria olhar outros apartamentos. E aí a gente já tinha contratado uma arquiteta, porque eu falei, já que a gente vai mudar, vamos usar tudo que a gente tem, mas fazer um projeto pelo menos de decoração para ficar mais bonito o ambiente. E aí a arquiteta falou assim, olha, o apartamento não vai atender o que você precisa. O ideal seria a loja. E eu pensei, poxa, o que é que eu vou fazer agora? E aí a gente passou, falou, vamos perguntar qual o valor do aluguel. E a gente falou assim, não vou ter condições de pagar esse aluguel. E aí a gente ficou ali uns 3 dias esperando, eu lembro que eu estava no atendimento dia de sábado, e a gente estava esperando o retorno da loja para saber se a gente ia alugar ou não. E aí, quando o dia chegou, lembro que ele chegou e falou assim, o valor do aluguel, e estava dentro do que a gente já pagava no Betânia, juntando os 2 aluguel. E eu dei um grito na hora. Não acredito! Falei, não, gente, é muita preparação do Senhor. Porque eu vou sair de um lugar para um espaço melhor e maior, pagando o mesmo valor que eu pago hoje. E assim, quando ele falou, eu falei, não, então vamos mandar para a arquiteta. Ela foi lá, mediu tudo, fez tudo. E a gente começou essa mudança. E aí eu resolvi filmar tudo direitinho para depois postar sobre esse processo. Mas ficou tão bonito e todo mundo achou que, tipo assim, eu tinha programado aquela mudança. Eu falei, gente, foi um aperto, que vocês não têm noção do que a gente passou naquela mudança. Do mesmo jeito, essa última mudança para o Horto, não foi algo programado. Mas nessa mudança eu já estava muito mais segura. Eu já falei, gente, se é para me mudar é porque Deus tem coisa melhor. Isso. Entendeu? Porque, na verdade, os ciclos, eles se encerram, né? A gente tem que entender cada ciclo da vida da gente. Todo ciclo ele serve para você crescer, para você evoluir. Então, vocês têm que estar abertos a um novo ciclo na sua vida. Então, quando chegou a hora da gente mudar ali do Vila Celeste, a gente começou a procurar e não encontrava e tal. Só que eu fiquei tranquila, em paz. Eu tinha tanta certeza que Deus ia preparar um lugar bacana, que eu fiquei muito tranquila. Quando a gente foi ver o espaço lá no Horto, foi até um cliente, o esposo de uma cliente que indicou pra gente, ele falou, você tem que ir lá ver e tal. Eu tinha falado com ele que eu tinha achado um local muito bom, falei o local que eu tinha achado, ele falou assim, não, Thalita, esse local não é bom pra você. Foi palavras dele, você não pode atender ali. Nossa, você faz um trabalho tão bacana, vai lá, olha, era um pouco menor, mas ele falou, vai lá, olha, conversa com o dono e tal, ele é meu amigo, e eu fui. Quando a gente chegou para olhar, realmente ali eu senti que era de Deus. O dono, ele falou com a gente assim, olha, aqui o local é bacana, acho que vai atender vocês, ele é muito educado, só que vai para casa, ora, pede a confirmação do Senhor, porque se for para ser aqui, vai dar tudo certo. Que e aí isso? eu já fui para casa, falei, não, gente, esse homem é de Deus. Que isso? Ali a gente já ficou super tranquilo e começou a conversar e realmente a gente sentiu que era aquele lugar mesmo. Hoje ele deve ter uns 170 metros quadrados, né, lá, que a gente acabou pegando uma outra parte também. E assim, foi uma mudança muito boa. Acho que a gente evoluiu muito mais depois que a gente foi para ali, sabe? A gente consegue atender os nossos clientes, que é de Fabriciano e Timóteo também, que a gente tem muito cliente de lá, e ficou num local bom, uma localização excelente, só que também foi num aperto, e as pessoas acham que foi programado. Na vida do empreendedor, filho, é uma surpresa por dia, a gente não programa. Não tem como. Só que a gente confia, né? Exatamente. Mas o mais interessante é, se for hoje expor noivas, Thalita fazer promoção, aqui, para expor noiva?
Não pode fazer isso mais, não. Hoje a gente já não trabalha assim mais, sabe? Porque senão, imagina, trava tudo aí. Trava, até porque a gente foi crescendo, foi investindo mais também. Hoje a gente oferece muita coisa para a noiva, né, em questão de estrutura, tudo. A gente evoluiu mesmo como empresa, hoje ela é uma empresa. Então, assim, hoje a gente já não tem a possibilidade mais de trabalhar com desconto, a gente já trabalha com preço dentro do que a gente pode oferecer ali, né, dentro do conforto, da comodidade, do trabalho que a gente oferece. Então... Verdade. Thalita, família, mãe... Nossa, sim. Aqui, quando você teve aquela primeira ideia de abrir, né, um estabelecimento próprio seu, e quando você levou sua mãe lá, lembra do sentimento? Olha, quando a minha mãe foi naquela sala pequenininha, sabe? Ela ficou super feliz. Na verdade, minha mãe sempre me motivou muito. Você via a felicidade nela. Eu acho que a maior felicidade da minha mãe foi quando eu comprei meu primeiro carro zero. Eu tinha 21 anos. E quando eu cheguei com o carro em casa, ela ficou assim, deslumbrada. Porque aquilo para minha mãe era algo assim... Cara, quando que a minha filha, com 21 anos... vai comprar um carro nesse valor zero do trabalho dela, né, suor do esforço dela. E aí ela até falou comigo, neguinha, você falava e eu não acreditava. Nesse dia ela chorou. Nesse dia ela ficou bem emotiva, eu também fiquei muito feliz. E ali a gente via, tipo assim, realmente o cuidado do Senhor com a gente. E principalmente que tudo que a gente estava fazendo estava dando certo, né? Para onde a gente estava olhando, que a gente estava seguindo. Então minha mãe, ela sempre foi minha maior incentivadora, porque foi ela que arrumou o primeiro emprego em salão para mim, né? Foi ela que conversou com o rapaz para ele me dar a oportunidade. Quando eu atendi em casa, ela abriu a porta da casa dela. Mais simples que fosse, por mais que incomodasse, ela me apoiou. Quando eu fui mudar, ela apoiou. Quando eu fui para a Rua 92, ela ficou super feliz também. Então, tudo ela estava ali presente, sabe? Dando a força e realmente vendo, assim, se surpreendendo, acho que com a filha que ela tinha, porque realmente quando a gente era mais nova, eu acho que ela não era tão positiva, mas era pelo medo da frustração. Ela tinha muito medo de eu sonhar com coisas que eu não poderia conquistar e eu ser uma pessoa frustrada, né, de não conseguir. Então, isso. Meu irmão também, meu pai, meu irmão sempre assim, foi como um pai, né? Porque como meus pais são separados, então meu irmão sempre fez o papel de pai na minha vida, de ajudar, chamar atenção quando necessário, né? Mas me fazer realmente crescer, a ser uma pessoa responsável. Eu sempre tive muita responsabilidade desde cedo, e foi devido a ele. Sabe, ele sempre foi um exemplo de responsabilidade para mim, principalmente de profissionalismo. Meu irmão, ele é extremamente profissional. Eu falo que a empresa onde ele trabalha tem sorte de ter ele como funcionário. Ele é uma pessoa, assim, que ele realmente se dedica. Ele está ali para se dedicar ao máximo. Qual que é o nome dele? Paulo. Ô, Paulo, ó, tá ouvindo essa aí? Isso é especial, menino. Ele é especial, menino. Ele é demais, pô. E hoje, Thalita, Tamara... Vocês mudaram, foram pro Horto, né? Uhum. Não foi uma coisa planejada, mas foi uma bênção. Você cresceu mais ainda. Uhum. E mudou de nome? Mudamos. E é uma curiosidade do público em si, né? A gente mudou de nome porque Thalita Tamara se refere a uma pessoa. E a gente falou, não, como a gente hoje trabalha com equipe, é uma equipe excelente, com vários profissionais, com várias pessoas ali com nomes diferentes. É mais justo que eu coloque o nome Fantasia, porque o nome Fantasia ele vai representar todo mundo e não só a mim. Porque a gente não teria crescido tanto também se não tivesse uma equipe por trás, né? Então mudar o nome, tirar o meu nome e colocar TF, né? TF é um nome fantasia, mas que significa Thalita Ferreira, mas que representa todo mundo que faz parte da minha equipe, sabe? Então, assim, foi por isso que a gente mudou o nome. Muita gente perguntou se a gente tinha vendido a empresa, se a gente tinha abrido sociedade ou coisas do tipo, mas não. A gente quis incluir realmente a nossa equipe ali no corpo e principalmente ali no crescimento da nossa empresa, sabe? Por isso que a gente mudou.
Legal, o nome moderno, né? E pensando também, né, eu como uma boa empreendedora... Isso, ó. Exatamente. Quando a empresa que ela tem um nome próprio, se ela for vendida, ela desvaloriza 15% por ter o seu nome, entendeu? Então, tipo assim, isso é algo que pesa bastante, 15% do valor de uma empresa é muito, por ela ter o seu nome, porque realmente, como que você vende o nome de uma pessoa? Não tem como. Então, o nome fantasia, realmente, ele é uma marca. Quando ele vira uma marca, é muito mais fácil, até para as pessoas similar, que por trás de uma marca tem várias pessoas ali que trabalham, e todos trabalham muito bem. E tem essa questão também de você conseguir expandir ali, se você tem planos de expandir o seu nome, a sua marca, é bom que você trabalhe com o nome fantasia. Fantasia, ele pode ser direcionado por alguém. Hoje, a profissional responsável sou eu, mas tem muita gente que trabalha ali envolvido nessa prestação de serviço na área da beleza. Não esquece do maridão, o Jean. Você é o cara, hein? Ele é o cara. E isso foi muito conversado, direito. Isso foi muito conversado entre eu e ele, qual o nome que a gente colocaria e tal. E a ideia foi dele, TF. Thalita Ferreira. Aí a gente achou estranho e tal. Tudo no início é muito estranho, né? Tem gente que ainda fala que Teifé, né? É um pouco diferente para as pessoas o nome. Só que eu falei, não, então vamos, TF. É a oportunidade agora. Se a gente não colocar o nome agora que a gente mudou, não vai ter outra forma. Não vai ter outra oportunidade tão boa quanto essa. Então, aí ele falou, não, Thalita, vamos colocar TF. Aí ele colocou TF Beauty Experience, que é uma experiência de beleza, né? Então, isso tudo foi responsabilidade dele. Eu aprovei. Mas ele teve essa responsabilidade de realmente fazer essa mudança de nome. Hoje quem faz os orçamentos são ele. Então ele mudou toda ali nossa arte, nossos orçamentos para voltar realmente para o nome da empresa hoje. Thalita, eu te perguntei sobre sua formação. Você me falou milhares aí. Eu falei assim, não, deixa para lá que nós vamos conversar sobre depois. Resumindo a sua formação, vamos colocar lá assim, realizadora de sonhos. Hoje uma noiva que te procura, ou um cliente, ela quer ser realizada aquele sonho que fechou com a Thalita. Sim. E às vezes quando ela fecha e tá lá com você, às vezes ela comenta com nós, né? Meu sonho está aqui. Qual que é o seu sentimento quando uma noiva chega na hora para você, que foi o meu sonho, e ele está se realizando aqui agora? Desde lá de trás, quando Deus falou para você, e você abriu a sua porta com fé, e para agora, quando você vê a pessoa assim, ela te fala, né? É um sentimento muito bom. E principalmente que é recíproco. Vontade de falar, isso aqui é o meu sonho, tá atendendo você aqui. Porque ela está ali sendo atendida por mim, e eu estar ali atendendo ela, são mútuos. Ela sonhou com aquilo e eu também, sabe? Então é muito gratificante, é muito bom. E eu levo isso muito a sério, porque casamento é história, né? A pessoa sonha com aquilo praticamente desde pequeno. Tem uma história envolvida por trás. A gente sempre conhece um pouco mais dos nossos clientes quando a gente começa a conversar, e tem cada história linda. E eu falo assim, gente, eu não poderia trabalhar em área melhor. Eu acho que eu sou muito felizada por isso, sabe? Deus realmente me escolheu, porque trabalhar com gente feliz é a melhor coisa. A noiva, ela chega ali esplendorosa, muito feliz, radiante. E aí, quando ela chega ali e fala assim, era meu sonho estar aqui, gente. Já teve noiva que chorou e a gente chora junto. Verdade. Sinceramente, não tem como. A gente recebe presente, carinho, a gente fala assim, cara, é tão especial isso. Até um momento eu não conhecia essa pessoa, mas essa pessoa já tem um carinho tão grande por mim. Como Deus é perfeito. E eu fico muito grata realmente por todo esse carinho que as minhas clientes, que as minhas noivas têm por mim. Tem alguma coisa, algum ponto que te marcou muito? Você olha, esse cliente aqui, eu não esqueço dele. Ou algum momento da sua vida depois que você começou a empreender? Tem uma cliente que ela me marcou muito, eu ainda estava no Betânia. Ela foi uma cliente muito especial, apareceu de última hora, assim, casamento dela, e ela tá fazendo um tratamento de câncer. E aí ela chegou com uma peruca, tava sem cabelo, tem como fazer um penteado? Eu falei, claro que tem. E aí eu pensei, meu Deus, claro que eu não vou decepcionar ela. E eu falei, vou estudar, vou fazer o melhor que eu posso pra ela ficar linda. E aí a gente fez, realmente, Jackson, quando chegou no dia do casamento dela,
Aquela mulher estava tão feliz. Aquela mulher tinha uma força. Ela foi o maior aprendizado da minha vida. Que eu falei assim, gente, às vezes a gente olha uma pessoa que está passando por uma situação assim de tratamento e a gente fica com dó. Mas a gente que tem um pensamento fraco, a gente que é fraca, essa pessoa é forte. Olha o quanto que ela está me ensinando, olha o tanto que ela é forte para passar por isso. E nem por isso ela está deixando de realizar o sonho dela, de fazer as coisas dela, de cuidar do filho dela. E foi lindo. Ela me marcou muito. Eu lembro que a gente estava produzindo, ela teve uma hora que ela parou para tomar os remédios. E era muito medicamento. E ela numa felicidade. Era como se ela estivesse tomando água. Falei, gente, eu tenho que aprender a ser feliz assim, igual essa mulher. É pela prova, né? Você passando pela prova, dando glória a Deus. Então, ela foi uma pessoa que me marcou muito. Quando eu soube que ela faleceu, aquilo me impactou de uma certa forma, assim. Falei, cara, como é triste. O mundo perdeu uma pessoa muito grande, sabe? Depois eu vi a irmã dela, a gente conversou. Mas, assim, eu tenho um enorme carinho. Ela foi uma pessoa que me ensinou muito como pessoa, sabe? A gente não tem que se lamentar. Tudo faz parte do processo. Ela falou assim, se Deus permitiu, é porque eu tenho que viver isso. Verdade. Thalita, e a família do Jean, como é que foi, assim, desde o início do seu relacionamento, depois que você começou a empreender? A família dele, igual eu falei, né, minha sogra, ela me ajudou muito, principalmente quando ela me emprestava o carro, né, que era dela para me atender, então ela sempre apoiou, tem um coração muito grande. Até hoje ela me ajuda muito. Mas em relação ao Jean trabalhar no salão, eu sinto que a família dele teve um certo receio, né? Salão, área feminina. A gente ouviu muita crítica. Ele ouviu muita crítica e isso deixava ele muito abalado, muito triste. E aí eu falava com ele, olha, deixa eu te falar. Quem paga nossas contas somos nós. Nós sabemos aonde a gente quer chegar, então deixa os outros falar. Porque eu sou assim, entendeu? Essa já é uma parte minha. Pode falar o que quiser. Não vai mudar o que eu penso e o que eu faço. Isso já afetava ele de forma negativa. Eu lembro que ele ficava meio triste, meio receoso. Nossa, fulano fez esse comentário. Nossa, as pessoas falam isso e aquilo. Falei, cara, deixa eu falar. A nossa vida é aqui, é a dois. É eu e você. Você por mim, eu por você. Eu apoio tudo que você faz. Você me ajuda demais. Então deixa os outros falar. Porque quando a gente estiver no sucesso, eles vão falar também. Se a gente estiver no buraco, eles vão falar também. Então, eles nunca vão deixar de falar. Criticar, não apoiar, né? Falar que aquilo ali é um ambiente que ele deveria achar outro emprego. Ou até mesmo as pessoas falar que ele vivia às minhas custas, porque isso era uma coisa que falava, era uma coisa que deixava ele, vamos dizer assim, muito chateado, que ele não trabalhava. E aí, você trabalha? Não, Jean é um à toa. A mulher dele trabalha e ele não faz nada. E eu pensava assim, gente, ele ficava chateado com isso. Eu falei, cara, se não tiver você, não tem eu. O que você faz é extremamente especial e necessário para o nosso crescimento. O primeiro contato que a noiva tem, realmente ali no WhatsApp, é com você. Então, o que você faz é muito importante, isso é o financeiro da empresa. Então, se os outros acham que quem está sentado atrás de uma mesa não está fazendo nada, me desculpa. Mas para a nossa vida você está fazendo tudo. Então a gente, depois de um certo ponto, a gente, deixa eu falar, não tem problema não. A gente ria, entrava na piada, na brincadeira e tal, e passava. Você teve algum, assim, não um bloqueio, mas uma dificuldade, algo que te fez querer desanimar? Exemplo, pandemia. Menina, assim, a pandemia, eu lembro que o meu pensamento era o seguinte, cara, tá tudo fechado, a gente tinha um planejamento para esse ano. E eu lembro que na época a gente até tentou negociar, né, a respeito do aluguel, como a gente não estava abrindo, né, mas não teve como. E aí eu parei que o Jean falou assim, olha, cara, a gente vai passar por essa. E se a gente passar pela pandemia, a gente vai voltar muito mais forte. Então, assim, a gente já tinha uma preparação de caixa, mesmo a gente não tendo feito nenhum curso até o momento sobre empreendedorismo, a gente sempre fez capital de giro. Então, a empresa tinha um capital de giro. E na pandemia foi o que sustentou. E a gente ficou tranquilo. Quando entrou a pandemia, a gente chegou e conversou, olha, daqui até a gente resolver, a gente não abre mais a agenda. A gente vai ficar por conta de remarcar essas noivas.
Se a gente conseguir remarcar todas para o ano que vem e tiver vaga, a gente abre para as novas noivas. Mas se não tiver, a gente não vai abrir. A prioridade são elas que já estão fechadas. Então, na pandemia, foi uma época que eu acho que eu mais me fortaleci em relação, assim, a ser resiliente. Aquele pensamento, Jackson, se você achar que você está falido, você vai falir. Se você achar que vai dar errado, cara, já deu errado, você já pensou que vai dar errado? Eu pensava, vai ficar fechado o tempo que for necessário, o tempo que Deus permitir. Principalmente que eu vou falar assim, que o foco era que realmente o Covid, né, passasse, tinha muita gente morrendo, então saúde em primeiro lugar. Mas se a gente passar, a gente vai passar por essa, eu tinha essa certeza, a gente vai ficar muito mais forte. E o Jean falava assim, a empresa que sobreviver a essa pandemia, ninguém quebra ela mais. Legal. Verdade. Não é? Verdade. A pandemia foi algo assim, acho que para todo empreendedor, de superação. Momento de superação para todos. Isso aí. Thalita, foi um prazer te receber aqui. Depois de tantas marcações. Né? Nossa! Que isso. Marca, desmarca. Foi um prazer, tá? Esse bate-papo, muito conhecimento. Fé. Fé, em primeiro lugar. É isso aí. E até a próxima, né? Até a próxima. Te vejo no próximo, te vejo na JMJ TV. Até mais.